Boa tarde, pessoal. Boa tarde, a turma terceiro em. É isso? Bom, gente, na aula de hoje, eu vou fazer a correção da atividade da aula passada. Espero que vocês tenham feito, né? Deixa eu até olhar aqui, o terceiro em, como foi a questão da... Quantos alunos fizeram a atividade? Deixa eu olhar aqui rapidinho. 30 segundos. Vocês sabem se a turma é D, eu acho que é a turma C. Terceiro em, se não me engano, é a turma C. Deixa eu olhar aqui. É, turma C. Pronto. Minha nossa. Até que foi razoável. De 23 alunos, 19 fizeram atividade. Professor, Tiveram... eu fiz duas, só que eu perdi o tempo de algumas, né? Então, eu vi aqui que alguns alunos, um aluno só, não fez todas, outros alunos fizeram metade, mas a grande maioria fez toda a atividade. Tem uma atividade até aqui que está 0%, que foi isso aqui. Quando todo mundo errou a questão, foi... Vou até depois verificar se não é o meu gabarito que está errado. Tá não, já olhei aqui, o gabarito está certo. E o que foi isso, gente? Que todo mundo errou essa questão. Meu Deus. Teve uma questão aqui, que foi a primeira questão. 0% de... Será que foi algum erro aqui? Deixa eu ver. É isso mesmo, ninguém respondeu a alternativa certa. Meu Jesus, todo mundo errou. Tá osso. Então, vou olhar bem essa questão. Vamos analisar bem essa questão, para ver o que, vocês erraram. Ou será que um fez e passou o gabarito e passou errado? Vamos ver aqui. Então, a primeira questão, que é o que a gente vai começar fazendo, já foi a questão que ninguém acertou. Oi? Professor, Oi. o senhor falou aí que são 23 alunos, porém tem 2 alunos que eles nunca participam das coisas. Eles então, só iam para a aula presencial. É Charles e Gleice. Deixa eu ver se são esses que estão aqui. Deixa eu ver. Isso não é hora de me ligar, estou trabalhando. Deixa eu ver qual... Não está aparecendo para mim quem são os alunos que não fizeram. Por quê? Deixa eu abrir uma atividade para ver se mostra. Mostra agora. Professor, com suas ferramentas de alta tecnologia, não está aparecendo. Inadmissível. Está aparecendo agora. Olha, é o Diogo, que não fez. Gleidson. Se eu estiver falando a palavra errada, diga. O nome errado, fala, viu, gente? Gleidson. João Vitor Oliveira. José Félix. Foram as quatro pessoas. Foram as quatro pessoas José Félix, eu não consegui terminar, não consegui fazer, na verdade, porque eu fui fazer um exame de sangue e de urina. Aí eu não consegui fazer. Só que, José Félix, tem uma semana que essa atividade está no ar. Você teve uma semana para fazer. Se organize na próxima. Não sabia não, professor. Mas se organize, gente. Ó, falando sério agora. Todas as terças-feiras, à noite, assim que eu chegar em casa, eu termino a aula às 6h20. Eu chego em casa, nem tomo café. Eu já vou logo postar as coisas. Certo? Vou postar a aula gravada, vou postar o espelho da tela, né? Os prints da tela, e vou postar a atividade. E sempre vocês que são do último horário, eu sempre deixo até terça-feira que vem, meio-dia. Então, vocês realmente têm uma semana inteira para fazer. Certo? Então, parem de procurar desculpas e comecem a fazer a atividade. Ok? Eu estou falando assim, não estou de brincadeira, mas isso é sério. Eu não vou inventar nota de AT de ninguém. As ATs vão ser geradas de acordo com as atividades que fizeram. Então, aqueles que ainda estão com algumas atividades sem fazer, não perca mais atividade a partir de agora. Comece a fazer certinho a atividade. Nós temos uma semana para fazer essa atividade. Então, não existe desculpa para uma semana, gente. Será que vocês ficaram uma semana... Só estou dando um exemplo hipotético. Será que ficou uma semana inteira sem internet? Tem que ter cuidado para ver isso aí. Viu? Cada caso é um caso. Beleza? Mas vocês têm uma semana para fazer. Então, hoje à noite, com certeza, no máximo, 9 horas da noite, essa atividade está no ar. E vocês têm até terça-feira que vem para fazer, meio-dia. Até terça-feira, meio-dia. Então, são 7 dias que vocês têm que se organizar. Lembre-se que vocês estão... Não é sermão não, viu, gente? É só orientação. Vocês estão no terceiro ano. Então, vocês têm que começar a se organizar, porque o Enem, olha, está batendo na porta já o Enem. Vocês têm noção que o Enem é daqui a alguns meses já? Vocês têm noção que a gente está já entrando no mês de maio, mês 5, de um total de 12? O ano está voando, gente. Então, não vamos deixar o ano nos atropelar, não.
Vamos nos organizar para andar juntos aí e fazer bem esse terceiro ano, mesmo à distância. E para não esquecer, viu? E para não esquecer, anotem. O bom do plural, não tem nem como esquecer no plural, gente. Porque no plural ele avisa vocês as questões que vocês faltam fazer. Não avisa lá? Não tem o campo de atividade aqui pendentes? Entra lá, deixa em dias aquelas atividades pendentes. Certo? Aproveite esse recurso do plural. É só entrar no plural e ver sempre as atividades pendentes, que vai estar lá. Beleza? Se organize. Terceiro ano voa e daqui a pouco a responsabilidade bate na porta. Começa a vir trabalho, começa a vir Enem, concursos. Então, não deixe para pensar nisso amanhã, não. Já tinha que estar começando a pensar. Vamos lá, gente. Vamos matemática, que é o melhor de tudo. Não foi questão de sermão, nem nada, não. Foi orientações. Porque eu quero ver cada um de vocês se dar bem. Eu quero ver cada um de vocês crescerem. Certo? Seguir uma profissão, seguir algo que vocês escolheram para a vida de vocês. Quero ver todo mundo se dando bem aí, na vida. Que não está fácil, viu? Bom, gente, então, a atividade, a grande maioria fizeram. Quem não fez, próxima semana, vai começar a fazer direitinho as atividades, tudo ok. Beleza? Lembrando, já esquecendo, próxima semana é feriado aí, né? Aniversário de estância. Eu acho que é 133 anos, né? Eu olhei na estante e já esqueci, estou ficando velho. Não sei se é 133 ou é 163, então, enfim. Aniversário de estância, próxima terça-feira, mas atividade vocês vão ter até próxima terça-feira para fazer. Porque provavelmente eu vou passar mais alguma coisinha. A gente não vai ter aula, mas para vocês não ficarem parados, a gente sempre vai estar fazendo alguma coisinha. Beleza? Então, vai ser na próxima terça-feira. Então, os que não enviaram, eu já falei, Raimundo. Eu não falei seu nome, não. Então, acho que você enviou. Acho que você fez. Porque eu não falei seu nome. Foi, você fez, Raimundo. Certo? Você fez a atividade. Foi lá no plural. E quem não enviou, eu já falei. Foram 4 pessoas que não fizeram a atividade. Bom, gente, vamos lá. Para a gente não perder tempo, mas que a gente tem muita coisinha para fazer. Então, correção da atividade sobre permutação simples. Foi a atividade da semana passada. Só estou devendo essa atividade. Gente, essa primeira questão, ninguém acertou. Ninguém. Vamos descobrir aqui por quê. Vamos tentar descobrir o porquê. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar 6 livros em uma estante, de maneira que 2 permaneçam sempre juntos? Eu vou fazer aqui essa questão de duas maneiras diferentes. Vocês escolhem a que vocês quiserem. Então, primeiro modo. Primeira maneira. A primeira maneira vai ser pelo princípio fundamental da contagem. Certo? Então, veja que são 6 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que 2 desses livros sempre vai estar juntos. Vamos supor que sejam esses 2 primeiros. São os livros juntos. Vamos supor que esses 2 livros sempre estão juntos. Deixa eu ver aqui alguém querendo entrar. Desistiu? Desistiu. Não está aqui mais? Voltou. Vinícius entrou. Então, eles podem estar juntos aqui, na primeira e na segunda opção. Eles podem também estar juntos eles podem aparecer juntos aqui no segundo e no terceiro. Eles podem aparecer juntos no terceiro e no quarto. Eles podem aparecer juntos no quarto e no quinto. E eles podem aparecer juntos no quinto e no sexto. Tem algum outro lugar que 2 livros podem aparecer juntos? Não, né, gente? Só tem essas possibilidades. E aqui, como é que a gente vai calcular? Veja. Esses 2 livros, eles estão juntos. Então, para escolher o primeiro livro, eu tenho 2 possibilidades. Não são só 2 livros que estão juntos. Então, ou vai ser o primeiro, ou para o primeiro livro eu tenho 2 possibilidades, para o segundo só tem uma, que foi o livro que sobrou. Vezes. Os demais livros que sobraram, eu já coloquei 2 livros aqui. Tinham 6, sobram 4. Então, aqui fica 4, 3
2 e 1. Isso dá um total de 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Vezes 2, 48. Só que o livro também pode aparecer junto no segundo e no terceiro. Então, tem duas possibilidades para esse primeiro livro junto. E essa uma. Aqui sobra quantos? 4, 3, 2 e 1. Deu a mesma coisa, não deu? E em todos eles vai dar a mesma coisa. Aqui também vai ser 48. Aqui também vai ser 48. E aqui também vai ser 48. Ou seja, quem é o total? 5 vezes 48. E quanto é 5 vezes 48? 5 vezes 8, 40. Fica 0, vai a 4. 5 vezes 4, 20. 240. Letra E. Ninguém marcou letra E. Teve gente que marcou letra A. Teve gente que marcou letra B, C, mas ninguém tinha marcado letra E. Ô, professor, Pode falar. eu parei no 48. Eu não multipliquei por 5. Você esqueceu, né? Uhum. Já vai? Até mais, hein? Deu certo? Que bom. Valeu, Jânio. Bom descanso. Tchau, tchau. Por quê? Você entendeu por quê? Porque você só fez considerando que os dois primeiros estavam juntos, não foi isso? Foi. Mas você entendeu que não necessariamente precisa ser os dois primeiros juntos, botar no segundo, no terceiro, no quarto. Entendeu, né? A lógica? Sim. Pronto, tranquilo. Então, eles dois sempre juntos. Alguém ficou em dúvida nessa questão? Olha, um monte de gente dizendo só até o 48. Laura Renato disse que foi até 240, certo? Misericórdia, aí me colocou. Emily, entendeu? Ou é Vitória. mesmo. Tem que escrever. Vou escrever o que eu falei. Ah, Luiz, pode falar também. Professor, Luiz. Deixa não, disso. eu não disse que marquei essa questão, não. Estou dizendo, o senhor perguntou qual era o resultado, eu respondi. Ou sim. E Emily Vitória, ela colocou misericórdia. Mas entendeu, Emily? Pronto. Eu me atrapalhei. Raimundo disse que se atrapalhou. Mas entendeu, Raimundo, agora como é que faz? Beatriz, eu não entendi. Como assim na mesma? Não conseguiu fazer ou foi o mesmo erro do pessoal? Nada, Raimundo. Então, essa é uma forma de fazer. Ah, na mesma que Emily. Tentando entender. Pronto, vamos lá. Veja, aqui eu representei uma das formas que os alunos mais gostam de fazer é desse jeito, porque você representa a ideia da questão. Veja que eu coloquei todas as possibilidades desses livros estarem juntos. Eu escrevi todas as possibilidades. Só que existe uma maneira mais resumida de fazer. Não vou dizer que é mais simples, porque aí vai depender de cada um. Olha outra maneira de fazer. Segunda maneira. Veja bem, eu tenho 6 lugares para colocar o livro, 6 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 deles sempre vai estar juntos. Concorda? Então, esses 2 livros que estão juntos, eu posso considerar eles como um livro só, porque eles sempre vão estar colados um no outro. Então, na hora de trocar eles de lugar, eles sempre vão andar juntos. Então, eu posso considerar eles como um livro só. Então, aqui eu teria permutação de quantos? Eu tenho 4 livros separados, mais os 2 livros juntos que eu considero como só. Então, permutação de 5. E aqui 2 vezes, por quê? Porque o livro que está junto da direita, eu posso trocar de lugar com o livro que está junto da esquerda. Então, eu tenho 2 opções aqui para os livros que estão juntos. Então, vai ser 2 vezes 5 fatorial, que vai ser 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar um total de 240, vai dar o mesmo resultado. Então, toda vez que ele falar em estar juntos, e que 2 pessoas têm que estar sempre juntas, então, esses que estão juntos, vocês podem considerar como uma coisa só. Agora, lembrando que eles podem trocar de lugar um com o outro. Então, eu tenho que fazer 2 vezes, se eu tiver 2 pessoas juntas ou 2 objetos juntos. Ok? Mas vocês podem, como eles sempre estão juntos, você pode considerar como uma coisa só. Como eles são uma coisa só. Ok? Então, se eu tinha 6 objetos e 2 deles estão juntos, então, na verdade, eu fiquei com 5 livros. Eu vou considerar que aqueles livros que estão juntos como um livro só. Ficou claro essa segunda aqui? Você gostou mais da segunda? Algumas pessoas disseram que gostaram mais da segunda.
Luiz, você gostou da segunda porque você entendeu melhor ou porque ela é mais simples? Mais reduzida, melhor dizendo? O que importa é assim, não pelo tamanho dos cálculos, mas se eu entendi todos os passos daquele cálculo, é o que importa para a gente, certo? Acho mais simples de entender. Pronto, beleza. Ok? Qualquer um desses dois jeitos está certo, está favorável, está tranquilo. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas? A primeira questão, ficou claro? Então, uma questão desse estilo, que os elementos, talvez foi isso, né? Que os elementos ficam juntos. Já está tranquilo de fazer? Tranquilo, né? Pronto, beleza. Então, vamos continuar aqui. Segunda questão. Vamos lá? Quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões podem ser formados com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7 e 9, sem repeti-los? Veja, gente, eu quero formar números de 7 dígitos e eu tenho 7 algarismos aqui. Então, eu vou usar o tempo todo, eu vou formar números usando esses 7 números aqui, esses 7 dígitos, esses 7 algarismos. Okay? Só que esses números têm que ser maior que 6 milhões. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o número tem que ser maior que 6 milhões, então o primeiro número aqui, ele tem que ser ou 6, ou 7, ou 9, concorda? Porque se eu colocar 4, ele vai estar na casa dos 4 milhões. Se eu colocar 3, ele vai estar na casa dos 3 milhões. Agora, se eu colocar 6, ele vai estar na casa dos 6 milhões. Se eu colocar o número 7, ele vai estar na casa dos 7 milhões. Se eu colocar o número 9, vai estar na casa de 9 milhões. Então, os números que estão acima de 6 milhões, eles começam com 6, com 7 ou com 9. Então, eu tenho 3 possibilidades. Escolhi esse primeiro número. Sobra agora quem, professor? Sobra, já escolhi um número. Eu tinha 7, escolhi um, sobra 6. Escolhi 2 números já, então sobra 5. Aqui, a mesma ideia, 4, 3, 2, 1. Então, vai ficar 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E vai dar um total de 2.016, 2.160 números. Essa é uma forma, usando o princípio fundamental da contagem. E se eu quiser, ou, qual é a outra forma? Posso usar a permutação. Como seria usando permutação? Veja, para escolher o primeiro número, eu tenho 3 possibilidades. Concorda? Ou vai ser o número 6, ou 7, ou 9, porque ele tem que ser acima de 6 milhões. Para escolher os outros 6 números, eu não tenho restrição, então vai ser permutação, eu só vou trocar eles de lugar. Permutação de 6. Então vai ser 3 vezes 6 fatorial, que vai ser 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 2.160. E aí vocês escolhem qual jeito vocês vão fazer. Qual jeito vocês acharam melhor. Então, essa aqui foi a letra C. A primeira questão foi a letra E, já marquei lá, né? Olha se vocês entenderam essa aqui, gente. Então, tinha uma restrição. Qual é a restrição? Ser maior que 6 milhões. Letra C, Lorena colocou letra C, né? Isso mesmo, olha. Mais alguém, gente? Tranquilo na questão? Professor, Pode falar, Lorena. é Loureana. Loreana. De novo, né? Toda aula eu erro Toda seu nome. aula é. Toda aula. É bem comum isso comigo, viu? Eu sou péssimo para decorar nomes. Eu sou triste para decorar nomes mesmo. Vou tentar me policiar, Loreana. Viu? Vou tentar me policiar Isso, Loureana. para eu não errar mais. Ok? Mas quando eu errar, me corrija. Que uma hora eu crio vergonha na cara e aprendo seu nome direitinho. Ok, gente? Então vamos lá. Sem dúvidas, então vamos seguir. Terceira questão. O número de anagramas da palavra tecido, em que as vogais e as consoantes aparecem alternadas, é... E aí, vocês lembram o que vocês responderam nessa? Por isso, gente, que eu peço que vocês respondam no caderno. Copie a pergunta e a resposta no caderno. Para que quando vocês forem estudar, quando for corrigir, fica muito mais fácil. Pega esse hábito de passar para o caderno. Certo? Porque aí vocês aprendem mais. E quando vocês forem estudar para a prova, para o Enem, você já tem o banco de questões lá, disponível para vocês. Beleza?
E aí, gente? Vamos ver aqui como é que faz essa? Então, eu quero a palavra tecido, que as vogais e as consoantes apareçam alternadas. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria da participação de todos me respondendo essa pergunta. Gente, é obrigatório que comece por vogal, que seja assim, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ou pode começar por consoante, tipo assim, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, vogal. De acordo com esse enunciado, como é que fica? Eu posso usar as duas formas, começando por vogal ou começando por consoante, ou só pode começar por vogal? Se for respectivamente, como está escrito, tem que começar por uma vogal e depois pela consoante. De acordo com como está escrito na questão. Vogal, consoante. Usando as palavras que está usando na questão. Vogal e consoante. Então, eu posso começar por vogal ou eu posso começar por consoante. É isso que você está me dizendo? Os colegas estão colocando aqui as duas. Né, Luiz? Professor. Beatriz acha que não. A maioria está concordando com o Luiz. Porque assim, professor, olha, tipo assim, se tivesse falando assim, o número de anagramas da palavra tecido, aí bererê, barará, aí no final tivesse assim, respectivamente, aí dava para entender que era tipo, que tinha que começar por vogal e consoante. Se falasse depois, isso aí. Perfeito. É isso mesmo. Você já está craque aí na interpretação de análise combinatória, questões. É isso mesmo. Ele falou que tem que ter vogal e consoante alternadas. Mas ele não falou que necessariamente tem que ser primeiro a vogal e depois a consoante. Ele não usou a palavra respectivamente. Ele não usou a palavra nessa ordem. Ele poderia colocar também nessa ordem, né? Qual é a ordem? Vogal e consoante. Que é o mesmo de respectivamente. Ele não falou. Tipo, ele não limitou o que a gente tem que fazer. Quando ele não limita, a gente faz as duas opções. Faz de modo geral. Muito bem. Muito bem. Ele não limitou, não restringiu, não colocou nenhuma restrição. Perfeito. A única restrição que ele colocou é que elas têm que ser alternadas. Né? Então, elas podem ser assim, gente. Ela pode vir vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Né? Ou eu posso ter essa outra situação. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Veja que nesses dois exemplos estão alternados. A vogal e a consoante estão alternados. O que vai diferenciar é que um está começando pela vogal e o outro está começando pela consoante. Vamos calcular, então, os dois. Para ser vogal, tem quantas opções? 3. Ou vai ser letra E, ou I, ou O. Para ser consoante, tem quantas opções? 3 também. Ou vai ser T, ou C, ou D. Para a segunda vogal, só tem duas opções, porque eu já fixei uma. Para a segunda consoante, a mesma coisa. E o resto também segue o mesmo raciocínio. Para a última vogal, só uma, porque eu já coloquei duas, e para a última consoante, só uma, porque eu já coloquei duas também. A mesma ideia aqui. Se começar por consoante, eu tenho 3 possibilidades para consoante, 3 para vogais. Depois, 2 para consoante, 2 para vogais. Uma para consoante, uma para vogal. Quanto é que dá isso aqui? Esse aqui vai dar um total de 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. E aqui também vai dar a mesma coisa. Vai dar um total de 36. Então, qual vai ser o total de anagramas? 72. Muito bem. Eu vou somar. Por que somar? Porque eu estou usando o ou. Ou vai começar por vogal, que tem 36 anagramas assim, ou vai começar por consoante, que eu tenho mais 36 anagramas assim. Então, 36 mais 36 dá um total de 72. Eu até repeti 2 vezes 36 aqui. Não sei que foi esse erro. Nem sei se na questão eu coloquei assim. Mas a resposta dá 72. Ficou claro aqui, gente, essa questão? Vocês acham que acertaram? Vocês lembram se acertaram ou não? Acertei. Estou gostando da participação de todo mundo, tanto pelo chat como pelo áudio. Gostei de ver. Ok? Eu errei a primeira Certo. e a última questão. Errou a primeira e a última questão? Foi. Pronto. Então, a gente olhe com bastante atenção a elas para ver Foi onde você aqui. errou. Eu também não entendi, professor. Essa última até eu nem consegui fazer. Aí eu também nem chutei. Porque... A última que você fala é a que a gente vai fazer ainda. A última questão, é isso? A sexta questão, no caso, né? Isso, a última Isso. também. Pronto, a gente vai chegar lá. Certo? Eu vou corrigir todinhas hoje. Não entendi, Emily. Chutei, ainda chutei. Então, vamos aprender para não precisar chutar mais. Vamos lá. Então, aí deu 72 anagramas.
Veja como é importante a gente se apegar a toda a interpretação. Veja, eu acho que foi até Luiz, não foi que falou? Ele não usou respectivamente, professor. Então, eu não posso imaginar que vai ser... Não é para usar a imaginação na questão, é para usar a lógica. Em algum momento ele falou que a vogal e a consoante tem que ser nessa ordem? Não. Ele disse algo que dá a entender isso? Também não. Então, eu não posso usar uma imaginação. Então eu vou imaginar que seja... Não. Eu tenho que ler e eu tenho que fazer exatamente o que a questão está dizendo. Eu não posso imaginar algo diferente. Ok? Essa quarta questão é uma questão bem bacana também, gente. Atenção. De quantas maneiras distintas podemos... A questão mais fácil da lista é essa aqui. De quantas maneiras distintas podemos organizar o professor Leonel, Elaine, Sandro, Carol, Alisson e Cláudia em uma foto publicitária de retorno das aulas do César? Então, eu quero organizar esses professores e eu quero saber de quantos modos diferentes eu posso organizar. Se eu trocar pelo menos um professor de lugar com o outro, já é uma forma diferente. Minha pergunta é o seguinte: tem alguma restrição nessa questão? Ou esses professores podem trocar de lugar sem seguir alguma restrição? Estou lá no chat. 320. Vinícius já respondeu e a Arley já deu uma resposta também. Vamos ver se está certo. Vinícius disse que é 6 fatorial. Vocês já estão craques, já estão adiantados. Vamos lá. Eu tenho 6 professores. Eu quero organizar, quero permutar, quero trocar esses professores de lugar. Não coloquei nenhuma restrição. Qual seria a possível restrição, professor? Eu poderia dizer que, por exemplo, sempre Leonel tem que estar junto com Cláudia. Ou eu poderia dizer que eu tenho que intercalar meninas, meninos, mas ele não colocou restrição. Como não foi colocada a restrição, vai ser permutação. Por que permutação? Porque nas minhas fotos, todo mundo... Oi? Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. E aqui, na minha permutação, na minha foto, todo mundo vai aparecer, ninguém vai ficar de fora. Por isso que eu posso usar a permutação. Se alguém ficasse de fora, eu não posso usar a permutação se eu não trabalhar com todos os elementos. Eu só posso usar a permutação se eu trabalhar com todos os elementos ao mesmo tempo. Então, seria a permutação de 6. Seria 6 fatorial, 6 vezes 7, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720 maneiras. Então, tem 720 maneiras de organizar esses 6 professores para sair nessa foto, só trocando eles de lugar. Ok? Uma outra forma, aqui seria por permutação. A outra forma é o nosso bom e velho princípio fundamental da contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para a primeira pessoa, tenho 6 possibilidades. Para a segunda, 5, 4, 3, 2, 1. Qualquer uma das formas está correta. Então, ou essa, ou essa. Ok? 720. Tranquilo, gente? Então, foi uma permutação simples mesmo, não teve restrição. Eu vou lá e aplico ela direto. Essa foi tipo tutorial. Muito bem. Exato. Uma questão direta. Não tem empecilho, não tem restrição. Essa quinta questão, algumas pessoas erraram, porque ela tem que usar uma lógica para resolver essa quinta questão. Vamos ver aqui, atenção nela aqui. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linhas, lado a lado, e numeradas de 1 a 5, igual a imagem aqui. 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. Então, uma cadeira vai ficar vazia, né? Lógico. Se eu tenho 5, vai ser ocupada 4, uma vazia. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia. Então, além da cadeira estar vazia, diferenciar uma escolha da outra, também pela disposição das pessoas na cadeira ocupada. Ou seja, se eu trocar uma pessoa de lugar com a outra, já é uma forma diferente de organizar essas cadeiras. Se eu mudar a cadeira vazia de uma para a outra, já é uma forma diferente de organizar essas cadeiras. É isso que ele está falando na questão. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas? Então, vamos ver aqui. Vou ensinar de 2 formas também. Primeira maneira é o seguinte. A gente tem uma restrição aí. Uma cadeira é vazia. Então, eu posso ver, vou fazer pelo princípio fundamental da contagem. Eu posso fazer o seguinte.
1, 2, 3. As 5 cadeiras aqui. 5 cadeiras. 5 cadeiras. Cinco. Acho que já está do bom tamanho. Veja. Eu posso colocar restrição. Se a primeira cadeira for vazia. Mas pode ser a segunda. Pode ser a terceira, professor. Não, pode ser a quarta cadeira vazia. Não, professor, pode ser a última cadeira vazia. Então, essas são as possíveis formas da cadeira vazia aparecer. Ou ela vai aparecer na cadeira 1, na 2, na 3 ou na 4. Certo? Feito isso, veja que cada uma delas só tem uma forma de fazer isso. Cada um. E aí sobra 4 cadeiras depois. Não é isso? E essas 4 cadeiras podem ser ocupadas por qualquer uma das 4 pessoas. Então, aqui é uma permutação de 4. Ou eu posso fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá na mesma. Vai dar o mesmo resultado. Ou seja, vai ser 4 fatorial, que vai ser 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, aqui vai dar 24, aqui. 24, aqui. 24, aqui. 24 e aqui 24. Parecida com aquela que a gente fez, com a primeira, não foi? Ou seja, quantas vezes de 24? 5 vezes 24. E quanto é 5 vezes 24? 120. Certo? Essa é a primeira maneira. Bem similar ao que a gente fez anteriormente. Começando pela restrição. Só de uma maneira um pouco mais simples. Só, tipo, coloquei as 5 cadeiras, só que, tipo, como uma não tem, coloquei só 4, 3, 2, 1, que é o 4 fatorial. Aí, deu 24. Aí depois eu só fiz a multiplicação. Não entendi. Não entendi o final. Não entendi o final. Como? Eu vou... Olha esses tracinhos que você colocou, 5. Aí eu peguei e coloquei cada um 4, 3, 2 e 1. Como uma não tinha... Aí eu peguei e fiz o quê? Peguei essas 4, fiz o 4 fatorial e fiz o resultado que dá 24. E peguei os 5, que tem 5 cadeiras. Que é 5 vezes 24 que dá esse mesmo resultado. Pode ser. É uma escolha. Foi um raciocínio que você percebeu. Você calculou as cadeiras ocupadas e você sabe que a cadeira vazia tem 5 opções diferentes que ela pode aparecer. Você Professor, eu só fiz tipo 5 vezes 4 fatorial. Pode ser também. Você percebeu também que os 4 fatorial são as pessoas que ocupam e os 5 é a possibilidade das cadeiras. É basicamente isso que eu vou fazer aqui agora. Agora eu vou explicar a vocês de um outro jeito. Veja. Veja se tem uma lógica boa também esse jeito que eu vou explicar. Gente, eu tenho 5 cadeiras e eu vou colocar 4 pessoas e uma dessas cadeiras vai ficar vazia. Vamos pensar aqui comigo. Para a primeira cadeira, eu tenho quantas opções? Eu tenho 5 opções. Eu chego como 5, professor? Nessa primeira cadeira, ou vai sentar qualquer uma das 4 pessoas, ou ela vai estar vazia. Concorda comigo? Então, eu tenho 5 opções para essa cadeira. Ou a pessoa 1, ou a pessoa 2, ou a pessoa 3, ou a pessoa 4, ou a cadeira vazia. Então, eu tenho 5 possibilidades. Eita! Na segunda cadeira, eu tenho 4. Por quê? Eu já coloquei uma possibilidade aqui. Ou eu deixei ela vazia, ou coloquei qualquer uma das 4 pessoas. Então, só resta 4 aqui. Aqui 3, aqui 2, aqui 1. Vai dar os mesmos 120. Então, o que é que eu fiz? Eu considerei a cadeira vazia como uma possibilidade. E, realmente, a cadeira vazia é uma possibilidade. Aquela cadeira ela pode ser ocupada por qualquer uma das 4 pessoas, ou ela não pode ser ocupada por ninguém. Então, eu tenho 5 possibilidades de deixar aquela cadeira, de organizar aquela cadeira. Concorda comigo? Então, essa foi a ideia que eu fiz e vejo que ela dá o mesmo resultado. Ok? Porque a gente está calculando um número de possibilidades. Estou indo lá no chat. Tranquilo, gente? Ficou entendido todas as formas e a forma que os colegas falaram também? Então, a gente viu 4 formas diferentes de fazer. Eu mostrei 2 e seus colegas, cada um mostrou uma. Então, tem vários raciocínios, gente, para fazer as questões. Beleza? Tranquilo? Bom, então vou continuar aqui, viu? Qualquer dúvida, pergunte. E a última questão, que é onde algumas pessoas erraram, né? Deixa eu ver aqui quantas pessoas. Qual foi o percentual aqui dessa questão? Deixa eu ver aqui. Eita, apenas 8% das pessoas acertaram essa questão. Número muito, muito baixo. Provavelmente uma pessoa, acho que acertou.
12% de acerto. É um número muito baixo. Então, vamos ver aqui. Então, é sinal que vocês não entenderam como fazer a equação. Não entenderam como fazer a equação. Vamos descobrir agora como é que faz. Certo? Vamos lá. Só um minutinho, que deu um pane aqui. Quando a gente mexe demais no plural, às vezes ele dá raiva mesmo. Então, realmente, só 2 pessoas, acabei de ver agora, só 2 pessoas responderam corretamente essa questão. Não vou dizer quais são, não, para não expor ninguém. Então, vamos lá. É uma coisa preocupante. Então, é sinal que vocês ainda não entenderam direito a equação. Vamos lá. Vamos tentar resolver isso agora. Primeira coisa que a gente tem que observar nessa equação, que ela é formada, gente, por uma fração de fatorial. E a gente fez um bocado de questão de fração de fatorial. Como é que eu simplifico uma fração de fatorial? Quem lembra? O que é que eu tenho que fazer para simplificar essa fração de fatorial? Para eu poder cancelar um fatorial de cima com o fatorial de baixo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa fração fatorial? Falei isso 1000 vezes na aula passada. Quem lembra? CRI. Vamos lá, né? Vamos relembrar. Vai fazer propriedade distributiva, né? Não. Não necessariamente. Coloca em evidência? Colocar em evidência. Coloca em equação, pô, para resolver em... Não sei se é fácil. Vamos ver aqui. Ó, gente, sempre quando tem fatorial em cima e fatorial embaixo, lembra que eu falei que quando está dentro do parênteses é como se fosse um número só? Eu só tenho um número fatorial em cima e um número fatorial embaixo. Então, eu sempre tenho que desenvolver o maior até chegar ao menor. Lembra que eu falei isso várias vezes? Sempre eu vou pegar o maior fatorial, desenvolver o fatorial, até chegar ao menor. E aí eu pergunto a vocês, quem é o maior? X mais 1 ou X menos 1? Quem é o maior? Eu quero saber quem é o maior dos dois. É o X mais 1? X mais 1? X mais 1. X mais 1. É só você lembrar daquela ideia que eu disse. X é alguma coisa. Então, eu tenho alguma coisa mais 1 e eu tenho alguma coisa menos 1. Lógico, o que eu acrescentei vai ser maior do que o que eu retirei. Certo? Então, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que eu vou desenvolver do maior, que é o x mais 1, até chegar a x menos 1. Para quê, professor? Para eu poder cancelar o fatorial. Veja. X mais 1 fatorial. Oi? Vinícius Lopes pediu para avisar que a internet dele caiu. Beleza. Ele falou algum momento no chat? Se eu não me engano, falou. Bom, deixa eu ver se ele volta, né? Eu tenho x, obrigado por ter avisado. Eu tenho x mais 1. Vamos desenvolver o fatorial. Quem é o próximo número que vai vir depois de x mais 1 no fatorial? Eu estou olhando o chat de vocês também. Quem quiser falar pelo chat. Vou disponibilizar a aula depois. Como sempre, a aula, os prints da tela, tudo eu vou disponibilizar depois, Vinícius. E aí, gente? Gente, vamos lá. Eu sei que é o último horário, está todo mundo cansado, mas vamos lá. Por exemplo, quando eu tenho 5 fatorial, vai vir 5. Quem é que vem depois de 5? 4, né? 4, Depois. 3, 2 e 1. Ou seja, eu vou diminuindo de 1 em 1. Não é isso? A mesma ideia eu vou fazer aqui. Só que no caso vai fazer x mais 0, no caso. É, aí x Até mais chegar... 0. Como x mais 0 Não e o 0 eu não tem- coloco, vai dar x. Concorda? Ah, sim. Ó, vamos pensar aqui a lógica. Eu tenho x, eu tiro 1, eu fico com x. Desculpa. Eu tenho x mais 1 e eu tiro 1, eu vou ficar só com o x. Quem é o próximo que depois que vai vir aqui na sequência? Tirando 1. O x menos 1. Eu vou ter X x menos 1. menos 1, porque eu tirei 1. Se eu tirasse mais 1 aqui, seria x menos 2. Mas eu vou parar no x menos 1, porque eu já cheguei ao número que eu queria lá embaixo, que é x menos 1. Qual é o objetivo de fazer isso, professor? O objetivo, unicamente, exclusivamente, para fazer isso, para eu poder cancelar o fatorial. Pronto, já resolvi meu problema com o fatorial. Ô, professor, Oi? não mudou nada, mas, tipo, no lugar desse X aí no meio, eu botei o X na frente. Só pra ficar mais bonitinho, só Você pra mudou a cortar. ordem, não foi isso? Só pra cortar e ficar mais Não tem problema, não. organizado. Lembre que na multiplicação, a ordem do produto não altera, a ordem Sim, das sim. parcelas não altera o produto. Por isso que eu fiz isso. Tranquilo, perfeito. O que importa é que você entenda de onde é que veio o x, de onde é que veio o x mais 1. Como você entendeu, tranquilo. Viu?
Aí agora sim eu vou fazer o que alguém tinha dito aí. Professor, faz a distributiva. Agora Foi sim. eu que falei. Pronto. Então, foi por isso que eu fazia distributiva. Eu botava o X na frente e fica mais. Você achou Eu mais- acho que fica mais organizado. Tipo, X Sim. vezes X, depois X Sim. vezes 1. Tranquilo, não tem problema não. Certo? Então aqui eu vou fazer x vezes x ao quadrado, 1 vezes x, 1x, que é a mesma coisa de x. O 20, gente, eu vou passar para esse lado, então passa como menos 20. Deu uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Ou eu uso a velha Bhaskara, ou eu uso a soma e o produto, como eu ensinei a vocês na aula passada. Certo? Eu vou usar a soma e o produto. Depois, quem não se sentir à vontade com a soma e produto, pode usar a Bhaskara, que vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, para usar a soma e produto, o valor que acompanha x ao quadrado, que é o que a gente chama de A, tem que ser 1, sempre. O B aqui é 1, e o C é igual a menos 20. E qual é a fórmula da soma e produto? A soma, ou seja, x' mais x duas linhas, ele tem que ser igual a menos B. Quem é B, né? 1, então tem que ser igual a menos 1. E o produto, quem é o produto das raízes? É x' vezes x duas linhas. Tem que ser igual ao valor de C, que no nosso caso ali é menos 20. Ou seja, eu gosto de fazer assim, gente. Ó, eu começo pela multiplicação, para descobrir quais são os números. Eu tenho que pensar em dois números que multiplicando dá menos 20. Esqueça o menos por enquanto. Vamos pensar em dois números que multiplicando esses dois números, a resposta vai dar 20. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e 20. 1 vezes 20 dá 20. 2 vezes 10 dá 20. 4 vezes 5 dá 20. Então, números inteiros que dá 20 só tem esses aí. Números inteiros, sem vírgula e sem fração. Mas para dar negativo 1 tem que estar negativo, né? Então, chega lá, eu vou chegar lá agora. Então, a gente descobriu todos os números que dá 20. Para dar negativo, quando é que a multiplicação dá negativa? Pode falar, filho. Quando a multiplicação é tipo. Vamos dar exemplo aqui daí. Tipo, mais 4 vezes menos 5. Vai dar Ou negativo. seja, quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, não é isso que você está me dizendo? Isso, números Perfeito. finais opostos. Então, em cada um desses aqui, um deles vai ter que ser negativo. Mas qual é que vai ser negativa? Aí é onde entra a soma, gente. Olha, a soma não deu negativa. Então, quando é que eu tenho dois números que somando esses dois números vai dar negativo? Sendo que um deles vai ter que ser positivo e o outro vai ter que ser negativo. Qual é que vai ser negativo? O maior No ou o caso, é menor? o maior O número. maior tem que ser negativo. Muito bem, perfeito. Porque a gente sabe que na soma de dois números de sinais diferentes, repete o sinal do número maior, que no caso aqui é negativo, e diminui, não é assim? Então, nesses casos aqui, ou 20 vai ser negativo, ou 10, ou menos 5. E aí, vamos descartar agora. Será que a resposta é 1 e menos 20? Vamos ver. Menos 20 mais 1 dá menos 19. A soma tem que dar quanto? Menos 1. Então, não serve esse aqui. Não é 1 e menos 20. 10 menos 10, 2 menos 10 dá menos 8. Tinha que dar menos 1. Então, não serve. 4 menos 5. 4 menos 5 dá menos 1. Pronto, achamos. Então, achamos dois números que quando eu multiplico dá menos 20 e que quando eu somo eles dá menos 1. Então, aqui eu chego à conclusão que x' é 4 e x duas linhas é menos 5. Se você fizer Bhaskara, vocês vão achar esse mesmo resultado. Eita, professor, mas se eu demorou tanto para fazer isso, era melhor fazer Bhaskara. Eu demorei porque eu estou explicando, mas imagine você fazer isso mentalmente. Em 30 segundos vocês fazem. Vocês conseguem fazer. Lógico que para isso vocês têm que pegar uma certa prática. E fazer... Ô, professor, Oi? só pode fazer esse segundo pelo produto, assim, se tiver, tipo, x, O A foi igual a 1. x ao quadrado. Ah, certo. Não pode vir um número acompanhando x ao quadrado, não. Nenhum Certo? dos dois x. Ou Não, pode vir no outro? No x pode, agora no x ao quadrado, no que é o x ao valor de A, quadrado não pode. sempre tem que ser 1. Sempre, ser todas um. as vezes. Isso. Entendi. Outra coisa, ele só acha raízes inteiras, sem vírgula e sem fração. Se por acaso uma das raízes der vírgula ou fração, você não consegue fazer por esse método. Mas aí você percebe logo. Por exemplo, se ele não passasse nesse não, e nesse não, você já sabe que desse jeito não dá para fazer, aí você iria para o básico. Ok? Mas a maioria das questões sempre dá números inteiros, a grande maioria. Okay? Entendi. Quando você fizer Bhaskara aí, vocês vão ver que dá o mesmo resultado. E Eu aí, fiz pessoal, por Bhaskara e deu. qual vai ser a resposta? Vai ser letra A, que é 4, vai ser letra B, que é só menos 5, ou vai ser letra C, que é menos 5 e 4? Ou até nenhuma. Como é que eu vou Letra A. saber? Eu vou substituir.
Ó, se x for 4, aí eu substituo aqui. Vai dar 4 mais 1, 5. 5 fatorial existe? Existe. 4 menos 1, 3. 3 fatorial existe? Existe. Agora, o menos 5. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Existe fatorial de número negativo? Não existe. Por isso que o menos 5, ele não serve. Então, a solução aqui vai ser apenas o número menos 4. Ou melhor, 4 positivo. Onde é que eu tirei esse menos? Vai ser apenas o número 4. Essa vai ser a nossa solução. Ok? Beleza? Vamos lá, deixa eu olhar o chat, ver se tem alguma dúvida. Pode prosseguir, professor. Emily, tá sem voz aí para você? Todo mundo estava me ouvindo? Tava, né? Tô Estamos. normal. Emily, Tô tenta vendo aumentar o normal. volume aí. Se você não conseguir aumentar o volume, você... Deixa eu escrever, né? Aquela, se ela não tá me ouvindo, por que eu tô falando, né? Ah, tá. Você tinha baixado sem querer, né, Emily? Tranquilo. Ei, sem xingamentos. Ela mesmo se xingou. Emily, pelo amor de Deus. Chega assim, que acontece. Quantas vezes eu estou aqui no telefone, ainda eu faço pior. Às vezes eu vou mandar um áudio no WhatsApp e eu esqueço de puxar o botãozinho do áudio. E eu falo, quando eu olho não está gravando o áudio. Não é pior, não? Acontece. Apesar que o velho aqui sou eu, então eu tenho a desculpa, né? Eu já estou de idade, então eu estou ficando esquecido das coisas. Mas me dá uma raiva e eu sempre faço isso, viu, gente? Vou gravar um áudio, eu subo, né? Você sobe lá para travar e ele não trava, eu não percebo. E eu falo uns 5 minutos e não gravou nada. Mas enfim, vamos lá. Gente, alguma dúvida da atividade? Dessas questões? Ficaram claros? Deu para entender tudinho, direitinho? Agora sim, professor, esclareceu tudo. Aí eu estava com algumas dúvidas, mas agora... Ficou claro, né? Qual é o conselho que eu dou? Só errei a primeira porque eu esqueci de multiplicar por De 5. multiplicar. Pronto, agora você não erra mais. Quando você vê esse negócio de ficar junto, você já sabe como é que faz. Gente, é importante vocês praticarem. Quando tiver um tempinho, crie esse hábito, gente, de copiar no caderno. Eu sei que é um pouco chato, mas é necessário. A gente aprende, não é só vendo aqui não. Matemática não se aprende só assistindo, não. Matemática se aprende praticando. Certo? Já sabe qual é o assunto que a gente está estudando? Procura no livro. Vocês já estão com o livro já? Já receberam ainda não, né? Ou já? Recebemos. O livro tem muitas questões bacanas no livro. Tenta responder as questões do livro. Não conseguiu alguma questão? Professor, desse assunto que o senhor deu semana passada, eu tentei fazer essas questões, não consegui. Pode tirar dúvida? Pode deixar que eu tire a dúvida. Ou até questões que vocês pesquisaram na internet sobre aquele assunto, traga as dúvidas para a gente tirar. Terceiro ano é isso. A gente tem que se jogar para passar nesse Enem. Ok, Vinícius. Depois, quando você chegar em casa, dá uma olhadinha. Aí você, Vinícius, não precisa assistir a aula toda de novo. Você pode ver o espelho, os prints da tela. Se em alguma parte do print você não entender como é que foi feito, você vai e volta na aula, dá uma assistida e vê de novo. Vale a pena. Okay? Por isso que eu passo poucas questões, para dar tempo de vocês responder a questão e depois revisar questão por questão. Mas foram 6 questões, ou foi 7? 7 questões, né? Então, relativamente são poucas questões. Eu já coloco um pouco para dar tempo de vocês copiar, depois rever as questões, corrigir. Que matemática se aprende assim. Ok? Pronto, tranquilo. Beleza, Vinícius. Vamos lá. E vamos ao assunto dessa semana, né? Levei um horário, mais de um horário para corrigir, mas é como eu falei, eu não tenho pressa, viu? Eu não gosto de ter pressa no conteúdo, passar atropelando tudo. Eita, eu tenho que dar até o assunto. Não. O que a gente vê, o importa é a gente ver bem visto. Então, não tenho pressa para repetir, não tenho pressa para avisar. Eu quero assim, eu não quero quantidade, eu quero ver na qualidade que vocês estão vendo. Se vocês estão aprendendo, se vocês estão entendendo. Para mim, o que importa é isso. Lógico que eu vou me organizar para a gente ver todo o conteúdo, mas sem atropelo. Ok? Permutação com elementos repetidos. Veja bem. Veja que aqui na palavra amor não tinha nenhuma letra repetida. E aplicando aqui a permutação, amor tem 4 letras, seria 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 24. Então, estão aqui os 24 anagramas. Estão todos aqui. Da palavra amor. Mas a palavra amar. Amar tem 2 letras repetidas. Vocês concordam comigo que elas têm 4 letras também? Então, ela deveria ter 24 anagramas. Só que aí vocês esquecem uma coisa. Se eu trocar apenas esse A por esse A,
esse A aqui por esse, se eu fizer só uma troca do A, mudou a palavra, mudou o anagrama, ou vai continuar sendo amar? Vai continuar sendo amar. Então, quando eu tenho letras repetidas e eu troco apenas essas letras repetidas, eu vou ficar com o mesmo anagrama. E aí, se eu aplicar a permutação simples, eu vou contar esses dois anagramas como se fosse... Aliás, eu vou contar essa transição como se fosse dois anagramas, quando, na verdade, é o mesmo anagrama. É a mesma palavra. Certo? Por isso que, se vocês perceberem aqui, o total de anagramas da palavra amar, por mais que ele tenha a mesma quantidade de letras da palavra amor, mas ele tem menos anagrama. Por quê? Justamente esses anagramas repetidos a gente não conta eles. Então é como se a gente tivesse assim. Como ele tem 4 letras, é 4 fatorial. Mas veja que o A, se eu trocar um A com o outro, vai gerar um novo anagrama? Não, vai gerar o mesmo anagrama. E aí, se eu calcular só o 4 fatorial, ele vai contar como se fosse 2 anagramas diferentes, quando na verdade não é. Ele vai duplicar o número de anagramas. Por isso que eu divido por 2. Aí aqui vai dar quanto, professor? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vai 2 fatorial, viu? Porque esses anagramas, eles perguntam. Sobre 2 fatorial. Cancela, vai dar 12. Veja que deu a metade aí. Então, na permutação com elementos repetidos, deu 12 aqui. Então, toda vez que eu tiver letras repetidas, ou tiver objetos que são repetidos, eu quero agrupar eles. Se tiver algo que eu vou usar a permutação e tem elementos repetidos, aí eu uso permutação com elementos repetidos. Ok? Lembre que eu só uso permutação quando eu trabalho com todos os elementos ao mesmo tempo. E a fórmula é essa aqui. Eita, fórmula grande, professor. É simples. Gente, esse N é o total de elementos. Esse alfa, beta, gama, e assim sucessivamente, porque eu posso ter mais coisas aqui, ele nada mais é do que a quantidade de cada elemento, tipo de elemento, as letras já são feias, e aqui nessa mesinha fica piores ainda. Cada tipo de elementos repetido. Ok? Então, vamos ver aqui esse exemplo da barata. Odeio. Gente, na palavra barata, ela tem quantas letras? Ela tem 6 letras. Então, vai ser permutação. Eu quero os anagramas, né? Eu vou trocar eles em lugar. De 6 letras. Só que dessas 6 letras, eu tenho a letra A repetida. Quantas vezes aparece a letra A? Aparece 3 vezes. Eu coloco em cima a quantidade repetida. Certo? E aí, na hora de jogar na fórmula, vai ser o quê? O total de letras, o total geral vai ser 6 em cima, e embaixo vai ficar a quantidade de cada letra repetida. 3. Então, aqui vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancela os 3 fatorial, vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 anagramas. Então, a palavra barata tem 120 anagramas. Veja que se não tivesse 6 letras repetidas, ia ser 6 fatorial, que é 5.040 anagramas. Mas como eu tenho letras repetidas, então eu vou ter anagramas repetidos, aí eu conto só os anagramas diferentes. Por isso que a gente divide por 3 fatorial. O que seria esse 3 fatorial? Seria a letra A perguntando. Como é a mesma letra A, não vai mudar. Pode falar. Ô, professor, se tivesse, tipo assim, dois tipos de elementos repetidos, tipo, ia ficar tipo, 3 anagramas. Então, não, mas pode falar. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou aproveitar aqui. Vou pegar a palavra Leonel. Veja que a letra L aparece 2 vezes, a letra E aparece 2 vezes. Não é isso? Então, seria permutação de 6, porque tem 6 letras. A letra L aparece quantas vezes? 2. A letra E aparece quantas vezes? 2. Ou seja, cada tipo de letra, eu vou pegar a quantidade de cada tipo de letra repetida. Não vou juntar todas elas, não. Entendeu? Então, eu peguei as 2 letras L e peguei as 2 letras E. E aí, como é que faria? 6 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4, vocês iam multiplicar e aí iria encontrar o resultado. Beleza? Mas, tipo,
Então, eu entendi que não é para somar, só que tipo assim, ficou duas coisas repetidas. Quando você vai cortar, corta os dois Certo. ou só um? Então vamos terminar Era aqui. isso. 5 vezes 6 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial e 2 vezes 1. Eu só corto um porque aqui eu não tenho soma. Naquela hora a gente cortava porque eu tinha soma ou subtração separando. Aí tem todas as partes têm que ser iguais. Aqui não, eu só tenho a multiplicação. Então eu vou cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Mas esse continua. Aqui 2 vezes 1 continua. Aqui eu posso fazer o seguinte, cortar o 2 vezes 1 com 4, que aí sobra 2. Certo? Ou seja, na multiplicação eu corto só um de cima com um de baixo. Respondi sua dúvida? Sim, sim. Então, no caso, se puder simplificar, pode simplificar, então, o outro número. Sim. Deve. E se não quiser, também não simplifica. Desenvolve ele e no final divide por ele. Só vai ter uma conta um pouquinho maior. Certo? A gente vai ver mais exemplos aqui. Você vai ver que é tranquilo. Olha esse exemplo aqui. Pronto, ele já vai ajudar a fazer o que você estava pedindo aí. Com exatamente 4 algarismos 5, então o 5 vai aparecer 4 vezes. 5, 5, 5, 5. E 5 algarismos 4, então o 4 vai aparecer 5 vezes. 4, 4, 4, 4, 4. Quantos números de 9 algarismos podem ser formados? Então veja que ao todo eu vou usar esses 9 algarismos aqui. Certo? Então vai ser permutação de 9. Só que veja que o número 5 vai aparecer 4 vezes. Eu coloco aqui. E o número 4 vai aparecer 5 vezes. Eu coloco aqui. Então aqui vai ficar 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 fatorial. E aí eu posso desenvolver o 9 até o 4 ou eu posso desenvolver o 9 até o 5. Vocês que escolhem. Eu vou até o 5. Porque aí reduz mais os números. 9, 8, 7, 6... 5 fatorial sobre esse 4, eu vou desenvolver ele. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 5 fatorial vai continuar para eu poder cancelar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Aqui eu posso fazer também assim, gente. Ó. 4 vezes 2 dá 8, então eu posso cancelar com 8 de cima. Esse 3 eu posso simplificar com 6, vai sobrar 2. Então, o que é que sobrou aqui para mim? 9 vezes 7 vezes 2. 9 vezes 7 vezes 2, 9 vezes 7. 63 vezes 2, 126. Então dá para formar 126 números. No lugar de multiplicar o 4 pelo 2, eu pensei assim, tipo, simplificava o 3 por 6, não, o 6 por 3 dava 2, e cortava o outro 2 e depois com 4. Ia sobrar os mesmos números, Sim, só que eu pensei em uma forma diferente. De uma forma diferente. Pode ser sim. Tem várias formas de fazer isso. Eu posso simplesmente multiplicar todo mundo de cima, multiplicar todo mundo de baixo, depois dividir. Eu posso pegar 3 vezes 2, 6, já cancelar direto com 6. Tem várias formas de fazer isso aqui. Ok? Aí vocês veem a forma que vocês acharem melhor. Ficarem mais confortáveis. Tranquilo? Deixa eu olhar aqui o chat. Tem alguma pergunta, gente? Tranquilo? Ninguém falou nada no chat? Então vamos continuar. Loreana, tranquilo, né? Eu acertei o nome? Tranquilo. Então vamos lá. Terceira questão. Uma golinha de água. Enquanto eu coloco aqui a água, vamos dando uma olhada aqui na terceira. Nesse terceiro exemplo. Eita, que minha orelha tá demais. Sem aguentar. Desde 7 da manhã, com a máscara. Outra, né? Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres. Então, a minha senha tem 4 caracteres. Sendo 2 algarismos e 2 letras. Maiúsculas ou minúsculas. As letras dos algarismos podem estar
em qualquer posição. Então, não necessariamente precisa vir as duas letras e dois números, ou então dois algarismos. Não. Semana passada, a infra disse que eu podia desligar, porque ele desliga ali naquele botãozinho. Ele tem um botão. E ele disseram que a sala poderia deixar encostada. Eu saio 6h20. Viu? Pronto, então tá bom. Eu desligo ali no botão. Obrigado, né? Obrigadão. Só fica eu na escola, gente. Vamos lá. Então, voltando aqui. Deixa eu reconectar aqui. Então, a senha tem 4 dígitos. Não necessariamente precisa vir os dois números primeiro e depois as duas letras. Não, ele está dizendo que pode vir intercalados. A gente sabe que vai ter 2 números e 2 letras, mas a ordem vai ficar aí no geral. Então, vamos imaginar, vamos pegar aqui um exemplo de pegar algarismo, letra e letra. Certo? Vamos continuar aqui. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula, difere de uma letra minúscula em uma senha. A gente sabe que a letra maiúscula é diferente da letra minúscula, na senha, né? Eles conseguem ler como letras diferentes. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Veja, vamos pensar aqui. Em nenhum momento ele falou que os algarismos e as letras têm que ser diferentes, ou melhor, que os algarismos têm que ser diferentes, que não podem repetir. Ele não falou que não podia repetir. Então, eu posso ter o mesmo número e posso ter as mesmas letras. Então, para o algarismo, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo algarismo, eu também tenho 10 possibilidades. Pode ser qualquer um, de 0 a 9. Para as letras, eu tenho quantas opções de letra? Quero ver lá no chat. Vamos lá. Para as letras, eu tenho quantas possibilidades de letra? Quantas opções ali para as letras? 26. Mas se bem que a minúscula muda da maiúscula. Então, eu tenho quantos, na verdade? 50... Não. É isso mesmo, 52. 62. 52 não, letras. é 26, né? É 26, 52, é. 52. Eu disse aqui. Não, tranquilo. É 52. Seu raciocínio está certo. Então, eu tenho 26 letras maiúsculas e eu tenho 26 letras minúsculas. E qualquer uma delas pode ocupar essa parte aqui. Então, eu tenho 52 opções. Aqui também 52, porque a letra pode se repetir. Então, aqui eu vou ter, na verdade, 10 elevado a 2, vezes 52 elevado a 2. Professor, por que o senhor não resolveu? Porque, se vocês verem a alternativa, eles estão deixando na fórmula a alternativa. Questões deixadas na fórmula, geralmente, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Parece que não, mas é. Vocês vão perceber agora. Então, professor, é letra B? Não. Por quê? Aqui a gente fez um exemplo. A gente pegou só uma das possibilidades. Qual é a possibilidade? Algarismo, letra e letra. Mas só existe essa possibilidade? Não. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, número de possibilidades. Ô, professor. Pode falar. Em relação aos algarismos, eu pensei tipo assim, que como só são 2 algarismos, tem que ser algarismos com até 2 números. Aí eu pensei tipo assim, tipo, de 0 e 0 até 99. Entendeu? Sim. Tipo, meio que juntando as duas, Não. juntava as duas casas e botava assim, tipo... Não, por quê? Aí Você vai escolher ia ser, tipo, 100 possibilidades, entendeu? Não. E não deixa de ser 100 possibilidades, porque 100 vezes 10 vezes 10 não vai dar 100, eles dois juntos vão dar 100 possibilidades. Tá certo também. Ok? Tá certo seu raciocínio. 2 algarismos e 2 letras. A mesma coisa você pode usar para as letras, esse mesmo raciocínio, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ok? Então, vamos ver o número de possibilidades de organizar essas 2 algarismos e 2 letras. Gente, eu sei que vai ter 2 algarismos e 2 letras. Eles vão apenas trocar de lugar, não é isso? Esses algarismos e essas letras. Então, vai ser permutação com repetição. De quantos? De 4 coisas. São 4 coisas que eu vou permutar, que são 2 letras e 2 algarismos. Sendo que eu tenho 2 algarismos repetidos e 2 letras repetidas. Então, aqui vai dar 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. O que é que a gente calculou aqui? A gente calculou a quantidade de formas diferentes de organizar essas 2 letras e esses 2 algarismos. Certo? Então, o total de senha vai ser
10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2, vezes a quantidade de transformações que ela pode ter lá. Talvez fique mais complicado ver assim, a gente pode ver pelos tracinhos. Como? Veja, pode vir algarismo, letra, aliás, algarismo, letra. Essa é uma possibilidade. Pode vir algarismo, letra. Pode vir algarismo, letra. Opa, letra não. Algarismo. Pode vir letra, algarismo. Pode ser letra, algarismo. Como também pode ser letra, algarismo e letra. Então, tem 6 formas de escolher. E cada uma delas vai dar 10 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então, são 6 coisas. Professor, e onde é que está esses 6 nessa conta? Se você resolver isso aqui, vai dar 6. Eu não resolvi porque na fórmula não está resolvida. Certo? Mas isso que a gente fez aqui, esse cálculo que a gente fez aqui, é isso aqui. São as formas, as permutações dos 2 algarismos com as 2 letras. São as possíveis permutações. Por que eu usei permutação por repetição? Porque eu tenho 2 letras e tenho 2 algarismos. E eles podem ser iguais. Certo? Então, essas são as formas de organizar. Por isso que ele deu a letra E. Essa questão ela é um nível um pouquinho mais alto. Certo? Entenderam a questão? Entenderam o raciocínio geral dela? Veja que, como ela usou fórmula, a gente tem que ficar preso a usar a permutação. Talvez aqui não ficasse tão claro, porque eu teria que ver quanto equivale 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Muitas vezes, na questão, é melhor que você desenvolva isso aqui, em cada alternativa, para poder achar a resposta. Então, é melhor, às vezes, você partir das alternativas, para poder achar a resposta da pergunta. Então, tem várias estratégias para resolver uma questão desse estilo, desse NAP. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vou olhar aqui o chat. Vamos ter mais parecidas, mais para frente, certo? Outras lógicas. Eu vou passar também umas atividades, depois a gente vai corrigir também essas atividades. Tem que praticar. Não é nem tanto fixar. A questão aqui não é decorar, é entender a lógica. Por quê? Quando você entender a lógica, se você pegar uma questão que tem uma lógica semelhante, você vai desenvolver ela, cara. Mas a questão é essa mesmo. É praticar para ver essas lógicas dessas questões. Ok? Pronto. O que é que eu aconselho? Depois dá uma olhadinha nessa questão. Quando sair a aula, avança até essa questão. Dá uma olhadinha de novo com calma. Primeiro, tenta fazer sem ver a questão. E seguindo os passos. Quais são os passos? Eu peguei um exemplo. Qual foi o exemplo? Algarismo, letra e letra. E vi o total de possibilidades com esse exemplo. Certo? Mas quantos exemplos diferentes eu posso fazer? Então, de quantas formas diferentes eu posso organizar esses 2 algarismos e essas 2 letras? Que foi esse caso de possibilidades que a gente viu aqui. Eu tenho 4 casas para organizar. A casa primeira, segunda, terceira e quarta. Só que nessas casas eu tenho 2 repetidas com algarismos e tenho 2 repetidas com letras. Por isso que eu coloquei esses 2 aqui embaixo. E aí eu multiplico todas as possibilidades. Depois dá uma olhadinha. Se ainda ficar alguma dúvida, próxima semana, professor, ainda não consegui entender aquela. Na hora da aula, eu entendi mais ou menos. Quando eu tentei em casa, não consegui de vez. Travou. E a gente tenta de outra forma aqui. Tenta sanar. Mas, basicamente, o que a gente fez aqui, esse cálculo aqui, basicamente foi isso aqui que a gente fez. Porque se você resolver isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai dar 6. Exatamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 maneiras diferentes de organizar os 2 algarismos e as 2 letras. De perguntar os 2 algarismos e as 2 letras. Beleza? Vamos lá, vamos ver essa quarta questão. Gente, essa quarta questão caiu nesse ano, uma questão no Enem, bem parecida. E ela é uma questão bem típica de permutação. Bem comum em cair concurso, questão desse aqui. E no Enem, a primeira vez caiu agora, nesse ano, 2020. Ok? Nesse último Enem, que fizeram em janeiro. Vamos ver como é que funciona ela, gente. A figura mostra a planta de um bairro, de uma cidade.
Uma pessoa quer caminhar do ponto A até o ponto B por um dos percursos mais curtos. Assim, ele caminha sempre no sentido de baixo para cima, ou seja, ele vai sempre para cima, ele só pode ir para cima ou da esquerda para a direita, ou seja, ele tem que ir para a direita. Então, ele só vai para cima e para a direita. Isso garante que ele ande o menor percurso, se ele fizer isso. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é, veja, vamos ver aqui. Olha, por exemplo, ele pode ir direita, 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 para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Ele andou quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele andou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele andou 12 passos. Mas ele pode também fazer o seguinte. Ele pode fazer esse outro percurso. Ó. Direita para cima. Direita para cima. Não é exercício físico não, viu? Direita para cima. Direita para cima, direita para cima, direita, direita. Vamos ver quantas vezes ele foi para a direita. Então, ele foi para a direita. Uma, deixa eu pegar até... Ele foi para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, as mesmas 7 que ele foi aqui embaixo. Por esse trajeto rosa. E quantas vezes ele foi para cima? Ele foi para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a mesma quantidade de vezes que ele foi para cima aqui. E isso é lógico, gente. Ó, imagina aqui como uma tabela. Ela tem quantas colunas? Ela tem 7 colunas. Ou seja, se ele quer ir de um ponto a outro da tabela, ele vai ter que andar 7 vezes para a direita, independente do caminho que ele fizer. E ela tem quantas linhas? Tem 5 linhas. Então, ele vai ter que subir essas 5 linhas. Ele vai ter que andar as 7 colunas para a direita e ele vai andar as 5 linhas para cima. Certo? Independente por o caminho que ele vai usar. Se ele for por aqui, professor, vou mudar aqui para uma cor azul. Ó, direita, 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 direita. Ou melhor, para cima, direita, 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 para cima. Veja que ele vai andar as 5 vezes para cima, 4 aqui e a última aqui, e ele vai ter que percorrer as 7 vezes para a direita. Então, independente do caminho que ele seguir, ele vai ter que andar 12 passos, sendo que esses 12 passos sempre são 7 para a direita e 5 para cima. Por isso que é permutação de 12. Por que permutação? Porque independente do caminho que ele usar, ele vai dar 12 passos, certo? E por que vai ser permutação por repetição? Porque ele vai sempre repetir 7 passos para a direita e 5 passos para cima, independente da ordem que ele vai fazer isso. Então, aqui ficaria 12 fatorial sobre 7 fatorial, 5 fatorial. Então, vai dar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Sobre 7 fatorial. E aqui eu vou fazer 5, 4, 3, 2, 1. E aqui, gente, ó, posso cancelar o 7 com 7 fatorial. Está muito grossa essa conta, vai atrapalhar na hora de escrever. 7 com 7. Posso cancelar aqui, ó, o caminho que vocês escolhem, viu? Lembre-se. Eu posso fazer 4 vezes 3, 12, então eu posso cancelar com 12. Posso fazer 5 vezes 2, 10, cancelar com 10. Então, quem é que sobrou aqui? 11 vezes 9 vezes 8. Quando eu multiplicar isso aqui vai dar quanto? Deixa eu ver se eu tenho aqui, já calculado. Acho que dessa vez não tem. R$792. 792, é isso mesmo, é a letra D. 792. Muito obrigado. 792. Ok? Entenderam o raciocínio, gente? Entendeu por que é permutação com repetição? Porque ele vai repetir os passos para a direita e ele vai repetir os passos para cima. Conseguiram visualizar que, independente do caminho que ele seguir, ele sempre vai dar 7 passos para a direita, porque eu tenho 7 colunas para andar, e ele vai dar sempre 5 passos para cima, porque eu tenho 5 linhas para subir. Ficou claro esse tipo de questão? Na nossa atividade vai ter questão desse tipo, viu? Ok? Beleza. Vamos continuar. Eu vou dar permutação circulação, só 2 exemplos. E aí eu prometo que eu libero vocês, depois de 2 exemplos. Eu acho que antes de 6h20 a gente terminar a aula hoje. Ok? Então, esse foi permutação com repetição. Quando é que eu uso permutação com repetição?
quando eu quero formar possibilidades usando todos os elementos, só que dentro desses elementos tem elementos repetidos. E quando é que eu vou usar a permutação circular? Quando, dentro das minhas escolhas, eu vou usar todos os elementos, porque para ser permutação eu tenho que usar todos os elementos, e esses elementos estão organizados dentro de um círculo. Por isso que é permutação circular. E aí eu venho com essa primeira questão aqui com vocês. Considere que você esteja fazendo uma apresentação escolar com a representação gráfica como abaixo. Então aqui eu tenho um gráfico, eu tenho esse gráfico aqui. Quantos modos distintos seria possível montar essa peça? Então, de quantos modos diferentes eu posso montar essa peça? E aí eu pergunto a vocês, gente, esse modo aqui de montar é igual ou diferente a esse modo aqui de montar? Igual? Vou dar um Ctrl Z. O que é que eu fiz? Eu fiz apenas girar a peça, eu só girei a peça. Ao girar a peça, eu criei um novo modo de montar ou é o mesmo modo de montar? Mesmo modo. Você só girou a peça, mas sempre vai existir as 4 peças. Tem. Certo. Mas essas 4 peças vão estar na mesma ordem? Eu girando a peça? Não, Não. não. Será que não? Vamos ver aqui. Depende Veja. do seu, como você está vendo. Veja aqui. Tem uma seta. Olha, lembra que tem setas aqui. Ó. Do 4 vai para o 1, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, do 3 vai para o 4, do 4 vai para o 1. A ordem é essa? Ou então do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1, do 1 para o 2, certo? Se eu girar a peça, veja que eu não estou trocando as pecinhas de lugar, só estou virando ela. Será que vai mudar? Do 4 vai para o 1, do 1 vai para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Não continua sendo a mesma peça, não? Sim. É. A ordem não tá. A minha organização da apresentação não está a mesma coisa, não? Tá. Eu apenas girei a minha figura. Mas eu continuo com a mesma figura. Certo? Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso vai se repetir quantas vezes nesse caso aqui? Ó? Uma vez, 2, aliás, uma que é a primeira, 2 que é a segunda, essa é a terceira vez, 4 vezes, até ele voltar para a peça original, para a posição original. Então, se eu calcular uma permutação de 4 aqui, 4 fatorial, eu vou estar dizendo que se eu girar a peça, vai virar uma nova forma de organizar essas peças aí, de ver essa figura. Uma nova figura, e não vai formar. Por quê? Porque na permutação circular, no círculo, tem começo e tem fim no círculo? Quando vocês fazem um círculo, tem algum começo e tem algum fim? Não tem. Então, na permutação circular não tem começo, não tem fim. Por isso que eu posso girar ela e continuar com o mesmo formato. Eu posso fazer um círculo, mandar vocês rodar um círculo sem soltar as mãos e vai continuar sendo a mesma formação do círculo. Certo? Então, por isso que aqui a gente tem que dividir por 4. Porque essas 4 posições que eu vou girar vai continuar sendo a mesma peça. E aqui ficaria 4 vezes 3 fatorial, por exemplo, para eu poder cortar com esse 4 daqui de baixo. 3 fatorial. Então, na permutação circular, como é fácil a fórmula da permutação circular? Vai ser n menos 1, vai ser o número de elementos menos 1 fatorial. Por exemplo, quem é a permutação circular, deixa eu só completar aqui que está errada a fórmula, esqueci de colocar o Czinho. A permutação circular tem um C aqui embaixo. Pronto. Então, quem vai ser a permutação circular? Permutação circular de 100 vai ser 99 fatorial. Quem é a permutação circular de 10? 9 fatorial. Então, quem é a permutação circular de 4? Vai ser 4 menos 1 fatorial, ou seja, 3 fatorial. E quanto é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Professor, então me dê um exemplo aí em que essas peças mudariam. Vou lhe dar agora. Se eu colocasse essa combinação aqui, 0, 1, eu vou colocar a peça 0, 1, depois em sequência, vou colocar 0, 4, depois em sequência eu vou colocar 0, 2, depois em sequência eu vou colocar 0, 3 e depois vai para 0, 1. Então 0, 3, 0, 1, não mudou não a ordem das peças? Por exemplo, essa vermelha veio para cá, essa peça aqui veio para aqui, essa laranja continua no mesmo lugar e essa azul veio para o lugar da vermelha. Então, não já gerou uma forma diferente de montar essa peça? Gerou.
Então, aí é que eu uso a permutação circular. Tranquilo? Vamos ver o último exemplo para a gente encerrar por hoje. Ver a hora. Dá tempo, falta 10 minutos. Eu vou gastar uns 5 minutos mais ou menos nesse exemplo. De quantas maneiras diferentes podem formar uma roda para brincadeira de ciranda com 5 pessoas, sendo que 2 delas estão brigadas e não poderão ficar lado a lado. Então, tem 2 inimigos ali, coisa feia, inimigo. 2 pessoas que estão brigadas, então na roda elas não podem ficar uma do lado da outra. Então, de quantas formas diferentes eu posso organizar essa roda, sendo que essas 2 pessoas sempre vão estar uma separada da outra, uma distante da outra. Veja, gente, em outras palavras, o que é que eu quero dizer aqui? Eu tenho uma roda com 8 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pessoa que está de rosa, ela não quer, ela é inimiga da pessoa que está de verde. Então, elas não podem ficar uma do lado da outra. Tem que ter alguém entre elas, sempre. Só que a de rosa pode estar aqui, a de verde aqui, a de rosa pode estar aqui, a de verde eu posso vir para cá, pode vir para cá, para cá. Tem várias opções aí. E aí, professor, a gente vai ter que calcular cada uma dessas, vai dar um trabalho danado. Concordo com vocês. Aí a gente vai usar a estratégia do complementar. Qual a ideia do complementar? Gente, não é mais fácil se eu calcular o total de possibilidades de quando elas estão juntas, não. De calcular o que eu não quero, o contrário do que eu quero. É mais fácil eu dizer que a pessoa rosa e a pessoa verde, de camisa verde, estão juntas. Porque lembra do livro quando está junto? Lembra que quando está junto, a gente pode considerar como uma coisa só? Essa ideia que a gente vai usar. Então, qual é a minha ideia aqui para resolver essa questão? Eu vou calcular o total de possibilidades de organizar essas 8 pessoas na fila, sem restrição, sem dizer que tem que estar junto ou não. Total de possibilidades. Depois eu vou calcular o total de possibilidades dessas pessoas estarem juntas, e aí eu vou diminuir uma da outra. Por quê? Se eu tiver o total de possibilidades e tirar aquelas que eu não quero, se eu tirar as pessoas que o total de possibilidades que essas 2 pessoas estavam juntas, o que é que vai sobrar para a gente? O total de possibilidades delas não estarem juntas. Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil de entender. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a permutação de 8 circular de 8 pessoas. Beleza. Então, como é que eu faço permutação circular de 8? Vai ser permutação circular de 8. É 7 fatorial, né? Que é 8 menos 1 fatorial, 7 fatorial. Quando eu desenvolver isso aqui, vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 5.040. Beleza. Agora eu vou pegar a permutação circular de 2 pessoas sempre juntas. Então, eu vou calcular todas as formas de deixar essas pessoas juntas. Eu não quero isso, mas a gente vai calcular isso agora. Então, a gente vai usar essa ideia que eu usei aqui agora, gente. Se as 2 pessoas estão juntas, eu posso considerar elas como uma pessoa só. Então, minha roda não vai ter mais 8 pessoas, vai ter essas 2 juntas, que eu vou considerar como uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, vai ser permutação circular de 7. Mas lembre que essas pessoas que estão juntas, ela pode trocar de posição uma com a outra. Então, vai ser 2 vezes, é a mesma ideia do livro lá, permutação de 7. Então, vai ser 2 vezes 7 menos 1 fatorial, porque é permutação circular. 2 vezes 6 fatorial, que vai ser 2 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar um total, deixa eu pegar aqui, gente, para ganhar tempo. Permutação circular é 1.440. Pronto, já agora eu posso achar a permutação circular de 2 pessoas sempre separadas. Eu posso achar agora essa permutação para que essas 2 pessoas estejam sempre separadas. Qual vai ser, gente?
vai ser o total de possibilidades, ou seja, o total de formas de organizar 8 pessoas num círculo, menos a quantidade de vezes que elas apareceram juntas. Então, se eu pegar o total de possibilidades de organizar 8 pessoas num círculo e tirar todas as possibilidades em que as pessoas estavam juntas, vai sobrar o total de possibilidades em que elas estavam separadas. Que é isso que a gente queria. 3.600. Ô, professor, Oi? mas por que ali em cima a permutação circular de 8? Ah, Aí, porque ficou permutação de 7? por quê? Porque na permutação circular, como a gente viu aqui na fórmula, vai ser sempre o total de elementos menos 1. Ok. Porque é permutação circular. Se for permutação simples, é 8 fatorial. Se for permutação circular, ou seja, for um exemplo que foi dado, uma permutação dentro do círculo, sempre eu tenho que tirar roda, um. né? E por que tem que tirar um? Como eu expliquei aqui nesse exemplo. Porque eu tenho que tirar o número de vezes que eu estou repetindo a mesma coisa, só virando a peça. Lembre que se eu só virar as peças, ela vai continuar sendo a mesma coisa, porque não tem início, não tem fim no ciclo. Por isso que eu tenho que tirar um da minha permutação. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Bom, vamos fazer a chamada aqui rapidamente. Vocês vão digitar no chat, é só digitar a letra P. Pode ser maiúsculo, menino, só digitar a letra P no chat. Okay? Digita aí rapidinho. Eu vou mostrar aqui a vocês como é que... Professor, rapidinho. É só para avisar, o aluno João Vitor não está participando da aula por causa de uma robótica. Aí, tipo, tem um aviso tudo certinho, só que muitos professores não sabem. Aí, só para avisar o senhor também. João Vitor, né? Isso. Beleza. Obrigado por ter avisado. Certo? Vou fazer aqui a chamada, deixa eu mostrar a vocês. Em 30 segundos eu faço. Todo mundo já digitou o P? Estou espelhando aqui minha tela para vocês verem como é que eu faço. Todo mundo digitou o P, né? Pronto. Eu vou copiar o que vocês fizeram aqui no chat, tudo que vocês escreveram no chat, como? Clico no chat, Ctrl A, selecionei tudo. E vou entrar nesse site aqui, ó. Deste classe. E aí eu vou entrar aqui, vou digitar toda a conversa do chat, que eu já copiei com Ctrl A lá, né? E vou clicar em visualizar. Perceba que ele vai colocar aqui a mensagem, a única mensagem que eu escrevi no chat foi essa: boa tarde. E aqui estão todos vocês. Ó. Então, quem foi o aluno que mais falou no chat? Veja bem. Foi esse aqui que falou 41 vezes. Quem foi? Loreane. Ela falou 41 vezes. E o que é que Loreane tanto falou? É só eu clicar em ver e eu vejo o que Loreane falou. E ela, veja que aqui, ela colocou DOA. Então, ela escreveu muita coisa aqui para me enrolar, mas depois ela foi levando a sério e participando da aula. E respondendo o que eu ia perguntando na aula. Até riu aqui. Então, eu consigo ver isso de cada aluno. O percentual de participação. Tem aluno que só apareceu uma vez, provavelmente só respondeu presente. Está vendo o P de presente? Passou o chat. Tem uns que mais de uma vez. E assim vai. Então, é assim que eu tenho controle. Vou gerar aqui uma planilha do Excel com o percentual de cada um, quanto cada um participou da aula. E aí eu gero uma lista de frequência, né? Porque aqui está todo mundo que estava na aula. E aí eu tenho uma frequência de vocês. Então, é isso, gente. Sempre a nossa chamada vai ser assim. Beleza? Boa semana. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, já sabe. Próxima semana a gente não tem aula. Então, qualquer pergunta, faz pelo WhatsApp lá no grupo de vocês. Beleza? Tchau, tchau, gente. Boa semana para vocês. Bom descanso. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Não esqueça, em casa, na escola, nós estamos juntos. Valeu, galera. Valeu, estancianos.